Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com Live para vocês, de quarta-feira. Eu estou aqui com meu cafezinho quentinho, delícia. E hoje eu vou colocar aqui o tema da live. Você sabe o que é uma casa saudável? Então hoje você vai saber. Bom dia, pessoal. Tô fixando o tema da live. Já vamos começar aqui. Opa! Pronto. Turma, mais uma quarta-feira de Café com Live. O dia tá lindo e hoje é um convite a olharmos para a nossa casa saudável. Vocês sabiam que todo mundo tem uma casa saudável? Ou pelo menos uma parte da casa que é saudável? Ou nós temos até um potencial de casa saudável? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente precisa hoje, não tem como a gente falar da nossa vida, da nossa saúde, né? Esse período de pandemia fez com que nós pudéssemos olhar para dentro e refletir sobre esses aspectos da nossa vida, da nossa saúde, né? Todo mundo tem medo de ficar doente, todo mundo tem medo de que a vida fique frágil, que se fragilize por conta de uma doença, de um problema, de um vírus. E é aí que a gente acaba ficando vulnerável, né? E o que é a saúde? Para a gente saber o que é doença, a gente precisa saber o que é saudável, o que é saúde. Então, pessoal, manda a live no aviãozinho para os amigos, porque esse assunto é muito importante, tá? A gente precisa falar sobre a saúde da nossa casa, que ela interfere diretamente na saúde da nossa vida, da nossa pessoa, tá? Não adianta a gente construir casas lindas, maravilhosas, fazer, né, criar ambientes cinematográficos se esse ambiente não tem saúde. E nós vivemos dentro de ambientes, nós vivemos dentro de casas. Então esse assunto é muito, muito, muito importante. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um retorno aí pra mim, por favor. Eu tô mandando a live aqui também pra galera. E aí, gente, quando a gente fala, né, de casa saudável, a gente fica pensando assim: minha casa é saudável, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que tem uns detalhezinhos que a gente precisa observar. E quando a gente acaba observando esses detalhes, a gente acaba vendo que a gente sempre pode melhorar, tá? Nada é o fim, nada é fechado, tipo, minha casa já é saudável. Beleza, tá tudo bem, então valeu, obrigada. Gente, vamos começar a falar do que é saudável. Para eu saber se minha casa tá doente, eu preciso saber o que é uma casa saudável. Assim também, para eu saber se o meu corpo, se o meu organismo está doente, eu preciso saber o que é um corpo, o que é um organismo saudável. Então eu tinha deixado uma frase lá no feed, né? E eu perguntei: a tua casa é saudável porque você é saudável? Ou você que é saudável porque a sua casa é saudável, né? E quem respondeu lá, respondeu bem dentro, bem equilibrado, né? São as duas coisas. Não adianta eu cuidar, investir na saúde da minha casa, né? O que é cuidar da saúde da casa? Nós já vamos falar o que é isso. E de repente eu não cuido da minha saúde, eu não tô bem, eu não tô inteira, eu não tô com o meu emocional equilibrado. Isso não vai me trazer soluções práticas para minha vida. Isso não vai se transformar em saúde, não vai ser eficiente para que eu consiga gerar uma saúde total na vida. A nossa vida ela é composta por várias áreas e todas essas áreas elas têm que estar em equilíbrio, elas têm que estar no caminho do meio, elas têm que estar no ponto onde a gente se sinta feliz, bem e satisfeito, porque senão a gente vai vivendo, uma área tá boa, outra não tá. Eu tô bem financeiramente, mas de repente o relacionamento tá horrível. Eu tô com um relacionamento ótimo,
mas de repente o meu trabalho tá péssimo. Entenderam? Não adianta uma área tá muito boa e a outra área tá capenga, gente, né? A saúde, o sucesso da vida, ele tem a ver com o equilíbrio de todas as áreas. E para a gente ter esse equilíbrio em todas as áreas, a gente tem que saber olhar para o todo da nossa vida. E a nossa casa, ela interfere diretamente nisso, porque ela é o espaço que abriga todas essas sensações, toda essa energia dessas áreas da nossa vida que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar para vocês assim: como que tá a tua área como que tá a tua carreira, né? Como que tá a tua carreira, né, que tem a ver com o teu trabalho? Aí você pode falar assim: tá muito bem, nossa, tá ótimo. Ótimo, tem uma área na tua casa que você pode potencializar para poder trazer mais energia para essa área, sabiam? Então, todas as vezes que a gente olha para nossa casa e enxerga esses propósitos, esses lugares que a gente precisa colocar esse propósito para trazer uma energia de volta pra gente, a gente tem que saber onde que é, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês isso também. Então, vamos voltar para falar da saúde. O que é uma casa saudável? Para saber o que é saudável, eu preciso saber o que é doentio. Porque tudo na vida é dual. Tudo é dual. Por exemplo, a noite, para você reconhecer a noite, você tem que saber o que é o dia. Para você reconhecer a sombra, você tem que reconhecer a luz. Para você saber que está claro, você tem que saber o que é escuro. E por aí vai, né? Bom dia, Anitta, queridona também. Que bom que você está aqui hoje. Então, tudo a gente tem que saber quais são os opostos, né? E o que eu quero trazer, qual é o equilíbrio que eu preciso trazer. Então, para a gente saber o que é o saudável, tudo que é saudável na nossa vida, pessoal, é o que nos coloca mais próximo da natureza, é o que é natural, né? Tem gente que fala assim: isso é normal, na minha casa isso aqui é normal de acontecer, na minha família isso é normal. O que é normal para uma família pode não ser normal para outra. Mas o que é natural, isso a gente não pode contestar. É lei da natureza, né? Se a gente vai lá na natureza e vê o jeito que os animais se abrigam, vocês veem que não tem mimimi, não tem chororô. Eles vão e fazem, né? E a gente complica demais a nossa vida. A gente vai se afastando daquilo que é natural, se afasta da natureza. Muitas pessoas constroem uma casa e não sabem nem o que era aquele bairro ali, o que tem naquele terreno, o que já teve, o que teve no contorno. Então, é muita negligência a gente não saber onde a gente está indo, onde a gente está morando, né? Qual é a característica daquele lugar, se ali tem algum ponto nocivo, aonde que o meu lugar que eu estou morando está localizado em relação ao clima, em relação ao sol, em relação ao posicionamento do universo. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente nas áreas da saúde. O fluxo do sol, o fluxo natural do sol, tem a ver com o fluir das 4 estações, né? E as 4 estações do ano, elas representam os pontos de saúde da nossa vida, do brotar, do florescer, do deixar cair a folha, né? Ou seja, você cresce, brilha e você internaliza. Então, essas fases precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas para que a gente olhe a nossa casa. Então, quando a gente olha para a saúde da nossa casa, tem a ver diretamente com a saúde da nossa vida. Por quê? Porque a gente está manifestando dentro de casa e manifestando na nossa vida essa troca, né? Se eu reconheço o universo se manifestando na minha casa, ele vai trazer as interferências diretas para a minha vida. E se eu reconheço a saúde que eu tenho na minha vida, eu vou trazer isso diretamente para a minha casa, tá? Então, vamos lá. Saudável é aquilo que está mais conectado com a natureza. Ana, mas a minha casa, ela é no subsolo, eu não vejo o céu, eu não vejo o sol, ela é muito úmida. Vocês acham que essa é uma casa saudável? Ou uma casa saudável é aquela que eu coloquei na imagem lá Não significa que a beleza também não significa que é saúde, tá bom, gente? A gente tem que saber. Então, por exemplo, uma casa que está lá, enterrada no subsolo, que não tem luz do sol, que não tem ventilação, que não tem janela, vocês acham que é uma casa saudável? Não pode ser, né, gente? Por quê? Porque não tem a conexão com a natureza. Agora, imagina, gente, se você se enterra, você tranca um quarto, fecha a janela, fecha a porta, não ventila, não bate sol, nem nada, e você tranca ali uma semana. Você vai ficar em depressão, você vai ficar doente, né?
Então, olha como que as relações dessa abertura para a natureza estão diretamente relacionadas com a nossa saúde. Uma pessoa com saúde abastece uma casa, e uma casa com saúde abastece a pessoa. Então, por que tem que ser trabalhadas as duas vertentes, né? Por que aqui a gente fala assim, ó, arquitetando vidas? Porque a arquitetura e a vida da pessoa, elas estão completamente conectadas, né? Ó a Babi falando, parece um caixão, você tá é a morte. Então, Babi, locais insalubres, locais que estão fechados, que estão enterrados, ou até mesmo uma pessoa que mora numa mansão, uma casa linda, maravilhosa, né? Porque eu sempre falo de morar em mansão, porque mansão vocês já lembram que é uma casona super top. Mas essa pessoa não sai de dentro do quarto, não abre a janela, não comunica com o exterior. Isso gera doença, é um ambiente doente que gera uma pessoa doente, tá? Um ambiente saudável, ele precisa ter visão, ele precisa ter ventilação, ele precisa ter claridade e tem que ser natural. Ai, Ana, na minha casa tem um corredor enorme, tudo escuro. Erro de projeto, né? Um bom projeto, ele não pode deixar corredor escuro na casa, porque se tiver um corredor, esse corredor ele tem que ser iluminado e ele tem que ter alguma coisa nele que abasteça. E muitas vezes, o pior ainda, esse corredor está no centro. Se esse corredor estiver no centro da casa ou do apartamento, a energia dessa casa ela emana a partir do centro. Então imagina uma casa toda bonita, mas aí para você entrar nos ambientes, você tem um corredor escuro e fechado. Se o centro estiver ali, nós vamos ter que trabalhar esse centro. Usar cor, usar objeto, usar cristal, tá? E como que eu chego na detecção do nível de saúde dos ambientes, tá? Eu trabalho com 3 elementos. O primeiro elemento é o projeto de arquitetura. A gente tem que pegar a planta da casa, colocar ela lá, no caso eu tenho um programa, né, que é o AutoCAD que eu uso, a Ana que tá aqui usa também, amiga. E a gente joga isso no computador, então a gente vai ou pela foto ou pela planta e a gente trabalha enxergando como que está a disposição desses ambientes. E a partir dessa primeira detecção, então, através da planta, e isso é uma coisa que vocês que estão na casa de vocês vão fazer, tá? Então, regra número 1, que como que vocês vão saber qual ambiente da tua casa que está mais saudável, qual que está doente? Vocês vão andar em casa. E aí vocês vão ver, aqui tem iluminação natural, ou aqui eu preciso, toda vez que eu entro, eu preciso acender a luz. Eu tenho ventilação natural ou eu tenho ventilação artificial, né? E tem gente que nem tem ventilação artificial, não tem ventilação zero, né, Ana? Às vezes a gente pega uns projetos que estão muito ferrados, assim, que a casa está muito sem saúde, porque não bate nada de sol, não entra nada de ventilação e a casa parece um caixão, igual a Babi falou, tá? Então, é preciso estar em ambiente saudável para que a gente tenha saúde. Aí você começa a ficar doente, depressivo, triste, sugado para baixo, não sabe por quê. Porque a casa não tá te abastecendo. Ou seja, se você chegar feliz em casa, vocês lembram, quem assistiu, eu falei de energia, né? O que é energia? É essa troca. O ambiente tem uma energia, eu tenho uma energia. Se a energia do meu ambiente está em alta, eu vou equilibrar, eu vou pegar a energia do meu ambiente para mim, eu vou ficar bem, eu vou entrar dentro de casa e vou me sentir bem. Se a minha casa é um caixão enterrado, não entra ventilação, não entra iluminação, tá cheio de sujeira, de mofo, tudo escuro, a energia dele tá baixa. Aí eu saí de casa, trabalhei num lugar lindo, maravilhoso, voltei para casa, o que aconteceu? Eu vou diminuir minha energia, a energia do ambiente vai subir, porque vai ter a troca. Eu vou me sentir mal em casa. Então, vocês estão conseguindo começar a enxergar? Porque até quando a gente fala que a casa, né? O útero era a nossa primeira casa. Mas a casa hoje é a reprodução do nosso útero, né? E a nossa casa, a gente pode escolher, né? O Leandro falou na live da semana retrasada. A gente pode escolher o tipo de útero que a gente quer. A gente pode se cuidar nessa casa. A gente pode trabalhar esse carinho, essa saúde que vai voltar pra gente. E isso é um cuidado diário, gente. Então, lembraram? Ó, vocês vão entrar em casa e vão olhar todos os seus ambientes e vocês vão ver qual ambiente da minha casa é mais saudável e qual ambiente é mais doente.
Qual eu fico mais, que eu gosto mais, que eu me sinto bem, e qual eu me sinto mal. Esse é o segundo ponto, é o sentir. Vocês conseguem sentir a sua casa? Quando você entrar num ambiente e tiver uma sensação, ai, que delícia, esse aqui é o melhor lugar do mundo, é para cá que eu quero voltar, que maravilha, né? Potencialize isso, porque essa casa vai te abastecer. E se o ambiente tiver te sugando, com uma energia pesada, com pessoas ali que você não queria conviver ou que não é um lugar teu, você vai se sentir com energia mais baixa, você vai se sentir puxada para baixo. E aí você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter um esforço muito maior para você ficar subindo o teu nível de energia. Aí já viu assim, tem muita gente que sai, vai pra academia, malha, ufa, aí coloca tudo pra fora. Aí chega em casa, né? Nossa, tô bem. Aí no outro dia acorda de novo com energia baixa. Aí eu falei que o projeto de arquitetura é o primeiro que detecta essa questão da saúde. O segundo, existe um projeto, né, que a gente faz, que é o do Feng Shui, ou Feng Shui, né, quem falar aí a pronúncia certa do barulho de vento e água. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar que absolutamente todas as pessoas deveriam utilizar, tá? Ela é uma técnica que vai mostrar pra gente a conexão dos nossos ambientes com a natureza. Qual área da minha casa ela pega a energia do sol, como ela transforma essa energia, como o sol passa por ela ao longo do dia e como eu vou absorver essas energias e transformar isso em benefício para mim. Isso é maravilhoso, gente. Quando eu falo de Feng Shui, quando eu falo dessa energia vital que precisa ter dentro da casa, eu tô me abastecendo, eu tô trazendo todo esse potencial desse ambiente para minha vida. Eu tô colocando essa saúde para que eu possa dormir melhor, para que eu possa acordar melhor e para que eu possa passar o dia em equilíbrio. E todas as funções da minha vida que eu preciso trabalhar, que eu tenho as áreas dentro da minha casa, elas vão estar melhores, elas vão estar potentes, né? Elas vão estar grandes, crescidas dentro desse ambiente, crescidas no sentido de potentes mesmo, de me fornecer energia, né? É mais fácil eu ficar ralando lá na academia, no médico, tomando remédio, para ter a minha saúde boa e o ambiente continuar me sugando, ou é mais fácil eu corrigir questões na minha casa que depois vão ajudar a melhorar a minha saúde, gente? É muito mais fácil vocês arrumarem a casa, né? Porque depois, o que vai acontecer? A tua casa já vai trabalhar para a tua saúde, já vai trabalhar para melhorar a tua saúde. Então, o primeiro ponto é o projeto de arquitetura, o segundo é esse projeto do equilíbrio energético, que é o Feng Shui, e o terceiro é a radiestesia. A radiestesia, ela vai olhar mais a fundo, né? A gente pode dizer, gente, que o Feng Shui sem a radiestesia, ele não funciona muito, ele acaba virando item de decoração. Por quê? Porque você saber detectar de onde vem para onde vai a energia da tua casa é uma coisa, né? Você saber ativar aquela energia de um jeito é uma coisa, é ótimo, já ajuda muito. Porém, eu vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que tenha um quarto, né, que tenha uma cama, que lá pega a área da manhã e você ativou, você pintou da cor certa, você colocou o móvel do jeito correto, você viu qual elemento que você tinha que potencializar naquele quarto ali, só que você não sabe que naquele ponto passa uma linha magnética, ou que ali tem uma falha geológica de subsolo. Aquilo vem uma energia que interfere diretamente no teu ambiente. Ele muda a energia do teu ambiente. Então, por exemplo, se você estiver dormindo todos os dias em cima de uma mina d'água, que era o meu caso, né? Eu já contei para vocês aqui, né? Eu dormia, embaixo da minha cama tinha uma mina d'água. E aí o que acontecia? Eu era sugada, eu vivia sugada. Eu estava numa casa nova, linda, que foi projetada pensando em tudo, né? Foi feita a correção do solo, foi feito um ótimo projeto. Esse projeto foi feito, foi revisto, foi trevisto. Essa casa foi feito o equilíbrio do Feng Shui, foram colocadas as coisas certas, os elementos certos no lugar certo. Aí eu falei, gente, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? A casa tá perfeita, tá tudo perfeito e eu continuo sugada. O que tá acontecendo? Quando eu fui trabalhar a radiestesia, que eu vi que tinha os pontos
falhos ali, tinha mina d'água no subsolo. Então a radiestesia, ela é um trabalho energético muito potente, que perdeu a força na atualidade, tá? As pessoas, os antigos, eles trabalhavam com a radiestesia para poder fazer curas. E nós somos instrumentos de radiestesia. A gente não precisava de nada. Hoje a gente usa o pêndulo, usa varinha, né? Quem vai achar água em subsolo usa varinha. Mas a gente deveria ter essa sensibilidade. Só que a partir do momento que a gente se afasta da natureza, a gente acaba ficando distante, né? A gente acaba ficando mais afastado desses pontos saudáveis, né? A gente acaba perdendo um pouco dessa saúde que era a nossa conexão direta com a natureza. Nós somos seres de luz e nós temos dentro de nós toda a potência que precisamos para poder fazer as curas que precisamos na nossa vida e nos nossos ambientes. Então, o que acontece? Vamos começar a falar de como que a gente vai curar, né, esses ambientes, como que a gente vai curar esses espaços? Então, a primeira coisa é a observação. Vocês vão observar qual ambiente na minha casa que não está me fornecendo, que não está trazendo essa energia que eu preciso. Qual que está escuro, que está sem iluminação natural, que está sem ventilação natural, tá? Dica 1. Tragam iluminação para os ambientes que não têm possibilidade de ter iluminação. Então, por exemplo, tem um banheiro que nunca está iluminado, ele é muito escuro. Compra aquelas luzinhas, sabe aquelas luzinhas de parede? E coloca ali. E deixa a maior parte do dia aquela luzinha acesa. Ela gasta muito pouca energia e ela vai ativar a luz que aquele ambiente precisa para ele estar mais saudável, tá? Então, trazer luz para esses ambientes que precisam estar mais iluminados é importante, porque vai dar uma equilibrada geral nos ambientes. Ponto 2, tá? Como que eu vou olhar para a sensação da saúde? Tem uma dica que é muito legal nesse ponto 2 aqui, que é o mantra. Mantras são músicas de cura. Lá no YouTube tem, e você coloca assim, ó, você digita lá no YouTube, músicas para equilibrar a energia da casa. Vocês vão achar várias. Coloca esse mantra, pode deixar ele baixinho, deixa ele tocar no ambiente, deixa ele reverberar. Tem uns mantras que duram 1 hora, 2 horas, tá? Você vai deixar tocar esse mantra. Quem gosta de incenso, acenda um incenso junto. E aí, vocês façam isso, vocês podem fazer isso antes de sair de casa, ou vocês podem fazer também enquanto vocês estão em casa. Você está trabalhando, fazendo alguma coisa ali. A hora que você tomar um banho e sair desse banho e sentir a energia da casa, me contem o que vocês vão sentir, gente. É mágico, é incrível. Incenso tem um poder maravilhoso, tá? As músicas, os mantras também têm poder maravilhoso de transformar a energia do ambiente, vai elevar o nível do seu ambiente. Isso que eu tô falando é coisa externa, tá, gente? Isso não significa que você não precisa corrigir uma umidade, que você não precisa olhar para pontos nocivos, né? A rede elétrica tá estragada. Gente, a rede elétrica estragada vai interferir diretamente no teu sistema nervoso. Se você já é uma pessoa nervosa, se você já é uma pessoa estressada, se você não olhar para a rede elétrica da tua casa, se tem algum problema, e se tiver problema, isso vai piorar, vai agravar o problema nervoso que você tem, tá? A rede elétrica da nossa casa é extremamente importante de ser vista, assim como a rede toda de tubulação, essa rede de esgoto que precisa ser vista também, né? Imagina se tiver um entupimento, se você tiver alguma coisa que está impedindo de fluir esses fluxos que são eliminados, que precisam ser eliminados, ou até da água chegar nos ambientes, né? A água é emoção e a emoção não pode ficar retida. Vê se tem goteira, vê se tem vazamento, se tem um chuveiro, uma torneira que fica pingando ali direto, né? Se tem uma infiltração, um vazamento, aquilo ali é como se fosse uma emoção que está escorrendo, né? Como que estão as suas emoções? Então, olhar para o ambiente, começar a detectar isso, vai fazer com que você olhe para você, que você olhe para aquilo que realmente tem importância dentro do teu ambiente, dentro do teu espaço. Bom, terceiro ponto, tá? Então, primeiro você olhou, né, o terceiro, eu acho até que eu já falei. O primeiro é você olhar para a saúde do ambiente no sentido de se conectar com ele.
O segundo é você trazer essa questão. Primeiro foi o ponto de a luz, né? A luzinha que a gente vai ligar no ambiente que está escuro. Desculpa, confundi. O segundo é a gente trazer essa questão do mantra, aí do segundo que é a conexão. Trazer a questão do mantra e dos incensos, para a gente poder fazer esse equilíbrio no ambiente, né? Então, e o terceiro é observar os pontos de infiltração, observar o que tem de tubulação, o que está com problema, né? É água, é esgoto, é infiltração, é mofo. Opa, liga o pisca-alerta. Precisa arrumar. Precisa arrumar por quê? Porque vai interferir diretamente na tua saúde, tá? Quarto ponto. Você vai observar quem mora com você. A gente não pode descartar as pessoas. Ambientes são feitos por pessoas. E as pessoas são que constroem os ambientes. Não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente, né? Como que você escolhe um lugar para você morar? Primeiro, você precisa saber quem vai morar com você. Você precisa saber onde você está e para onde você quer ir. Você precisa saber qual que é a interferência que você quer que essa casa tenha na tua vida. E a partir daí, você vai estruturar a sua forma de morar, né? Então, quem que tá morando com você? Ai, Ana, sabe o que é? Eu moro na casa dos meus pais. Aí eu falo assim, pois é, se você é adulta e mora na casa dos seus pais, vai gerar problema, gente. Vai sugar energia. Por quê? Você tá tentando se adaptar a uma vida de adulto, de pessoa independente, num ambiente de pessoas que já têm uma forma de viver estruturada, já tá pronto. Os seus pais, os nossos pais, eles têm o jeito deles de viver, né? Não adianta eu chegar na casa dos meus pais e querer brigar com eles para que eles façam e sejam e vivam do jeito que eu quero. Ah, é deles. Como que eu vou mudar a rotina deles? Eles são maiores, eu sou menor, então eu tenho que caçar meu rumo. Vocês concordam? Vocês não acham que isso é muito importante? Porque muitas vezes a gente gasta energia demais tentando mudar aquilo que não é nosso. A gente gasta energia demais tentando mudar o ambiente dos outros, né? Ah, minha mãe gosta de flor. Eu tenho mania, né? Eu chego lá na casa da minha mãe e eu fico, mãe, isso é velho, mãe, isso é feio. Aí depois eu falo assim, gente, a casa é da minha mãe. E ela tem o direito de escolher aquilo que ela, o jeito que ela quer viver. Ela tem gosto por certas coisas que eu não tenho. Mas é a realidade dela, né? Às vezes teve algum móvel que para ela foi muito raro, muito caro, que para ela foi importante poder pesquisar, poder comprar aquele móvel e agora eu quero desfazer daquele móvel. Então, pessoal, tem essa questão do respeito com o ambiente do outro, tá? Isso começa você olhar se você está num ambiente que é teu. Você está na tua casa? Se você não estiver na tua casa, se você estiver morando na casa de outra pessoa, na casa dos seus pais, primeiro, né, você vai estar sob a influência da energia deles. Não vai fluir aquilo do jeito que você quer, não vai fluir o que é seu. Você vai fluir aquilo que é deles. Então, cada um tem que ter o seu cantinho, né? Tem que procurar o seu lar, o seu lugar. Ah, então eu já tenho minha casa. Você respeita os espaços das pessoas que estão dentro da tua casa, né? É claro, tem famílias que não pode ter, né? Tem famílias que são muito grandes, né? Também por falta de planejamento, gente. Cada um tem uma realidade, né? Mas se você tem a intenção de ter uma família e você precisa estruturar e montar uma casa, você precisa oferecer para os moradores daquela casa, você precisa oferecer para as pessoas da sua família a estrutura para que cada um viva bem lá dentro. Ah, então eu vou ter filho, eu sei que eu quero ter filho, mas eu moro numa casa que não tem um quarto para o meu filho. Como você acha que essa criança vai crescer e desenvolver a sua identidade? Já falamos disso aqui também, né? Cada um precisa ter a sua identidade dentro do seu espaço. Ah, então eu sou casada e o meu marido também tem espaço dentro de casa. Então, como que você está olhando para o espaço do seu marido? Ou como você, marido, está olhando para o espaço da sua esposa dentro de casa? Será que cada um tem um combinado? Será que vocês conseguem fazer uma organização para que cada um se sinta bem e respeitado dentro dos seus limites, né? Quando eu falo de filho, é muito mais importante, porque um casal, ele divide um espaço. Agora, filhos, eles precisam ter a identidade deles, né?
Tanto todo casal que tem filho sonha em decorar o quartinho do filho. E por que é isso? Por que precisa dessa decoração, né? Essa decoração, ela vai trazer a identidade para cada um, né? Você decora um escritório com cara de escritório, né? Você não vai colocar brinquedo dentro do teu escritório, porque no teu escritório você precisa focar para trabalhar. Isso é função. Um escritório saudável, a hora que você estiver trabalhando, você não vai ter uma criança brincando lá dentro. Então, gente, quando você olha para a função das áreas da casa, você precisa ter muito claro o que vai ser feito em cada lugar, tá? Isso é um ponto importantíssimo para a gente falar de casa saudável. Porque às vezes você fala assim, minha casa é linda, minha casa é maravilhosa, mas aí todo dia você come na sala, sentado no sofá. Cadê, né? Tem que ter uma estrutura, uma mesa. Eu não tenho, então eu preciso começar a buscar isso, a buscar essa melhoria, tá? Porque as funções, elas precisam ser exercidas da forma correta, do jeito certo e equilibrado. Como que você olha para um filho? O meu sonho é ter 4 filhos. Gente, pé na realidade, planejamento, tá? A vida é um sonho só aqui na mente. Mas na real, você quer ter 4 filhos? Você vai ter espaço para abrigar esses 4 filhos? Né? Tem que pensar nisso. Infelizmente, não dá para ter 4 filhos com uma casa de um quarto, né? Como que esses filhos vão crescer? Como que eles vão colocar a identidade deles no espaço, né? Eu tava relembrando com a minha mãe esses dias, né? Minha mãe relembrando que a gente morava numa casa pequena. Quando eu nasci, né? Ela disse que o planejamento era me ter. Então era eu e mais eu e eles, né? Então tinha uma casa que tinha o quarto deles e o meu quarto. E o meu quarto, ele era pequenininho, ele ficava com a janela voltada para um muro, assim, para um mato. E aí minha mãe lamentou, né? Ela falou assim, nossa, aquilo lá era tão bobo, nossa, aquele quarto era tão ruim e eu não enxergava, eu deixava você lá no quarto. Aí eu falava assim, mãe, o problema não era nem o quarto. Por quê? O que aconteceu? Depois nasceu meu irmão, depois nasceu minha irmã, né? E até que o meu pai construiu a casa que abrigaria esta família, né? Nós continuamos morando, minha mãe, meu pai e 3 filhos em uma casa pequenininha, né? Eu tinha o meu quarto, mas os meus irmãos não cabiam no meu quarto. Então meus irmãos dormiam no quarto dos meus pais. E eu, enquanto criança, o que eu sentia? Eu sentia assim, puxa vida, por que os meus irmãos podem dormir com os meus pais e eu não? Então eu me sentia excluída, eu me sentia abandonada. E eu chorava à noite. E eu não sabia falar, eu não sabia explicar. Porque eu também queria estar com eles lá no quarto. Né? Imagina na hora de dormir. A mãe, o pai e os 2 irmãos estão dentro daquele quarto. E você está sozinha no outro. A criança não entende, né? Tecnicamente falando, a gente pensa assim, nossa, que legal, você tem teu quarto, né? Teus irmãos não tinham o quarto deles e você tinha o teu. Ou seja, eu tava na vantagem, eu tava. Só que vocês conseguem entender o que é a sensação da criança? A criança vai olhar para o contato com a mãe e com o pai. Agora, se todos os irmãos estão naquele quarto, ou se todos os irmãos têm o seu quarto, tá em nível de igualdade. E isso faz o diferencial, isso faz com que a criança se sinta acolhida, né? E eu ri muito com a minha mãe, porque hoje a gente é adulta, a gente consegue rir disso, a gente entende, né? E a minha mãe riu falando assim, cara, aquele quarto era uma bobeira, aquele quarto era horrível, né? Como eu gostaria de ter entendido, visto e ter te dado um quarto melhor. Eu falei, não, mas tá tudo certo, né? Na época, era pro nível da casa, o jeito que tinha era o que tinha, e tava tudo bem, né? Agora hoje a gente sabe olhar para isso, sabe reconhecer que foi o que eles fizeram melhor que eles podiam e essa casa nos abasteceu e nos serviu durante um bom tempo, né? Mas eu fiquei durante muito tempo aquela criança que ficava sem entender, né? Por que eu tinha que ficar sozinha no quarto e os meus irmãos ficavam com meu pai no outro quarto. Ó, a Vivian acabou de entrar. Fala aí, Vivian. Minha irmã. Você lembra que a gente dormia? Você não lembra? A Vivian era muito pequena, que a gente morava numa casa pequena e dormia os filhos no quarto do pai e eu dormia sozinha no outro quarto. Te atualizando aí, Vivi. Pessoal, então é tão legal a gente lembrar desses processos.
E eu indico para vocês que relembrem também como que foi a infância, como que era o quarto, onde que vocês dormiam. Isso vai trazer muita luz para clarear a ideia que hoje vocês têm de casa, tá? Todas as manifestações do adulto, eles vêm de uma transformação, mas óbvio, carrega uma energia do mundo infantil, carregam traumas. E muitas vezes esses traumas a gente repete dentro do ambiente. Existem processos de repetição que a gente fala assim, ó, eu nunca vou fazer desse jeito, minha mãe fazia assim e eu não vou fazer. E quando a gente vê, a gente está repetindo e fazendo igual, porque está tão internalizado que a gente não consegue fazer diferente. Então, vocês entenderam que, olha só, a gente pode falar de infiltração, a gente pode falar de cano entupido, a gente pode falar de um monte de coisa, mas no final a gente acaba chegando nas funções dos elementos da família no ambiente, né? Também é o plus, vai ser o jeito que eu vou mostrar para vocês cada dia mais como reconhecer e potencializar a casa de vocês, tá? Reconhecendo cada pessoa ali dentro. Ah, Ana, mas como é que eu vou fazer? Eu sou sozinha, eu não casei, eu não tive filho, eu vou planejar minha vida. Planeje. Gente, vida tem que ter planejamento, tá? Não adianta. Aí você vai falar assim, ai, mas os meus pais vinham fazendo as coisas. Vinha, gente, era assim. O mundo antigo era diferente, né? Lá anos e anos atrás, não tinha essa coisa de, eu vou planejar. Ia vindo, né? Aí ia tendo filho, vai nascendo filho, vai nascendo. Ah, vamos construir uma casa. Aí constrói lá um quadradinho, vai fazendo uns puxadinhos. Hoje a gente tem a possibilidade de planejar. Hoje a gente tem a sabedoria para fazer diferente. E por que a gente não usa essa sabedoria a nosso favor, né? Eu posso sim planejar a minha casa. Eu posso sim colocar a energia que eu quero nos meus ambientes. Transformar isso em ambientes saudáveis. Colocar saúde, tá? Ó a Solange falando, eu dormi em um quarto com mais 7 irmãos. Olha, Solange, isso vai te trazer uma memória, vai te trazer uma energia e uma sintonia, né? E como que hoje, Solange, você ressignifica isso na tua vida? Por quê? Tudo a gente traz como aprendizado e a gente ressignifica, né? Hoje, quando eu olho para os meus filhos, eu tenho uma intenção diferente, porque eu vivi de um jeito e eu penso assim, a gente sempre pensa, né? Eu vou fazer diferente com os meus filhos. Às vezes a gente faz igual mesmo, tá, gente? E tá tudo bem, né? Porque é errado a gente querer repetir, fazer igualzinho os nossos pais fizeram, mas também é errado querer fazer muito diferente, porque é como se você estivesse negando. E a gente não pode negar o nosso passado. O nosso passado, ele é uma referência, a gente precisa aceitar. Quando eu aceito aquilo que aconteceu e agradeço pelo que foi, aí eu consigo fazer diferente. Então, Solange, quando você olhar lá atrás, aceite e agradeça, né? Que você tinha que dormir nesse quarto com 7 irmãos. Isso fez desenvolver em você certas características boas que você tem hoje, né? E se você for olhar e se você for buscar essas características, você vai ver que tudo na vida que é um certo tipo de obstáculo que a gente tem que passar, isso contribui para a nossa evolução, né? Você evoluiu tendo essa experiência de vida, eu evoluí tendo a minha. Você dormia com muita gente no quarto e de repente você queria estar sozinha, né? E eu dormia sozinha e eu queria estar com os meus irmãos. Olha que coisa interessante, gente, como que as questões que a gente lembra trazem pra gente essas experiências, né? E a gente sempre acha que o lugar do outro é melhor, né? Com certeza, se a Solange visse o meu quartinho lá quando eu era criança, ela ia falar, nossa, meu sonho é ter o quarto da Ana, né? E se eu visse lá a Solange com aquele tanto de irmão no quarto, eu ia falar, nossa, meu sonho é dormir lá com os irmãos, tudo comigo. Então é a realidade que a gente constrói para nossa família que vai trazer essas sensações, essas experiências, né? Isso, Nícia, precisamos estar disponíveis para mudanças. Por quê? O aprendizado a gente troca todo dia, gente. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E todo dia a gente pode mudar. A gente não pode ser engessado, tá? Aquela coisa da metamorfose ambulante a gente tem que trazer para nossa vida. E tem que trazer todo dia. Todo dia a vida muda, todo dia as experiências mudam e todos os dias a gente pode mudar o nosso nível de aprendizado e sabedoria. E isso é maravilhoso, né? A gente poder falar assim, eu mudei, hoje eu quero ser diferente. Hoje eu não concordo mais com aquilo que eu fiz na semana passada. Sinto muito, eu posso ter o direito de mudar de opinião.
opinião, né? E isso é maravilhoso, porque quando a gente se permite mudar, a gente se permite crescer e se transformar. Vamos voltar para a saúde da casa, né, gente? Porque a gente está aqui para falar da saúde da casa. Então, vocês conseguem perceber como que o olhar sistêmico para a família também ajuda a gente a potencializar a saúde da nossa casa, né? E aí, qual que é a função da tua casa? Nossa casa, ela vai passar por diversas funções ao longo da vida, tá? Eu vou fazer uma live só disso depois. Nós vamos falar das funções da casa. As funções da casa, elas se relacionam com os níveis de amor. Quando um bebê nasce, vocês concordam que tem que ter uma casa adaptada para um bebê, né? A casa, você não pode acordar todo dia e botar um som pauleira, você não pode ficar fazendo barulho, né? Você tem que ter um silêncio, uma tranquilidade. Vocês já viram como que funciona uma casa de bebê, né? Quando você vai visitar um bebezinho. Hoje eu nem sei se tem muito isso da pessoa ir visitar o bebezinho, né? A gente vai ver a criança depois que tá grande. Mas em cidade pequena tem esse hábito, né, gente? De ir visitar. Então, você chega na casa da criança, você chega falando baixinho, você chega de leve, né? Você não chega pulando, gritando na casa que tem bebê. Por quê? Porque é a energia de uma vidinha nova ali que tá começando. Então, olha só, esse primeiro nível de amor, onde a criança precisa receber, ela precisa estar num ambiente tranquilo para que ela comece a se desenvolver e os olhos são voltados para ela, né? Ela recebe, tanto que vem pessoas de fora visitar, traz presente, ou seja, essa criança só recebe. Ela está recebendo a nutrição da mãe, do colo, do peito, e ela está recebendo a energia das outras pessoas. As outras pessoas ficam felizes e vão até aquela casa. Para quê? Para falar para essa criança, seja bem-vinda ao mundo, né? É uma receptividade. Como que está a casa que vai receber uma criança? Ela vai estar de um jeito diferente de uma casa de uma criança de 7 anos. Imagina você ter um filho de 7 e um filho de 6. Como que é a tua casa? Já é uma casa que tem televisão ligada, barulho, desenho animado, prato batendo, criança comendo, derrubando coisa no chão, brinquedo espalhado. Vocês conseguem entender o nível diferente da energia da casa de quando tem um bebê? Então, as fases dos níveis de amor, a evolução dos níveis de amor, que é a evolução das pessoas, a casa também tem os níveis de evolução da casa. E esse é um tema muito gostoso, que eu amo falar sobre esses níveis de evolução da casa. E eu não vou falar nessa live não, porque senão nós vamos tirar, né, perder o resto da live. Eu só tô fazendo esse comparativo para vocês saberem que eu vou trazer esse tema e vocês vão adorar, porque é muito gostoso falar disso, tá? Como que a nossa casa evolui. Pegando o gancho aí da gente falar dessas transformações, dessas mudanças, né, Nícia? A Nícia é um exemplo bacana que ela mudou de apartamento, né? Ela tinha uma vida e aí depois ela acabou se transformando e ela mudou de apartamento. E a vida da gente é assim, gente. A gente não vai ser estático, né, pro resto da vida. Vão acontecer transformações, né? A Ana aqui, ó, que tá falando, aqui em casa. A Ana tá na fase da casa dos meninos, né? Correria, televisão, brinquedo jogado, né? A Ana tá fazendo lá, ela tá lá no grupo com a gente, a criança entra, a criança chora, e é normal. Agora, você acha que a casa saudável, quando tem criança de 7 anos, de 8 anos, né? É uma casa silenciosa? Você vai trancar a criança no quarto? Gente, a casa precisa se adaptar à fase que você tá, né? Ai, a minha casa é uma casa saudável. Ela é limpa, ela é linda, ela é branquinha, parece um hospital. Ai, quem mora nela? Ah, o meu filho de 7, meu filho de 5, meu filho de 3. Então tem alguma coisa errada? Essa casa não é saudável. Então, vocês estão entendendo que o que é saudável para casa é relativo? É relativo. Agora, eu moro sozinha, eu sou uma pessoa organizada, né? Eu tenho meu trabalho, sou organizada, eu moro sozinha. Aí a casa tá revirada do avesso, né? Os móveis estão de cabeça para baixo, você chega na casa, os tapetes estão virados, aí a pessoa tenta fazer faxina, começa, levanta as cadeiras, não desce a cadeira, né? Tá tudo sujo, tá tudo desorganizado. Então, gente, fases da vida dependem, as fases da casa estão diretamente relacionadas com as fases da vida, né? Casa saudável, família saudável, anda junto. Tá? Então, mais o outro convite, eu já até perdi a numeração aí, né? Que eu fui dando dicas importantes aí, até perdi a numeração. Olhem para a fase da vida que vocês estão.
A fase da vida que vocês estão vai exigir um olhar para as fases da casa que você precisa estar, tá? Ah, eu sou vó, meus netos moram longe, vêm para me ver uma vez por mês. Ah, e a tua casa tá cheia de brinquedos espalhado, né? O que é? Você tá trazendo, você tá querendo que os teus netos venham morar com você? Não pode, né? Tua casa tem que ser uma casa boa para você. Aí tem gente que fala assim, o meu sonho era ter uma esteira ergométrica para eu fazer atividade, né? A pessoa tá na fase de fazer atividade física. Mas eu não posso colocar aquela esteira ali, porque ali é o lugar que fica o carrinho de bebê do meu netinho. O netinho vai visitar, né? A avó ou o avô uma vez por mês, por exemplo. Gente, presta atenção. A tua casa precisa ter aquilo que você precisa. Tira da tua casa aquilo que não tá no lugar saudável e coloca aquilo que você precisa, né? Cara, quantas pessoas eu conheço que não colocam coisas que precisam dentro de casa porque estão dando lugar a coisas que não usam ou estão esperando acontecer um milagre. Tá esperando o netinho vir, o filho voltar para morar, né? Eu conheço pessoas e pessoas que têm quarto bonito montado em casa. Essa pessoa precisa de um escritório e ela não tem a coragem de montar um escritório bacana para si, para trabalhar, porque fica com um quarto de visita esperando chegar visita parente. Gente, acorda. Quem tem que usufruir da nossa casa é a gente. Vocês estão começando a entender? Ou eu tô falando bobagem? Ó, eu gosto de feedback, gente. Vocês vão me dando retorno aí, vão falando se eu tô falando bobagem, tá? Anícia, fiz uma mudança radical, mas me preocupei com a casa ficar saudável. Parece que está dando certo. Que coisa boa. Realmente. A Anícia já esteve com a gente aqui no Café com Live de sexta, né? Que a gente fez a análise do ambiente dela. Ela trouxe o quarto. Depois você me conta, Nícia, o que você fez com o teu espelho, né? Ela tinha um espelho voltado para a cama e eu falei que eu ia perguntar para você, Nícia, como que ficou essa experiência de tampar o espelho, se melhorou o teu sono, se você conseguiu dormir melhor. E isso faz toda a diferença, tá? E a Marlene tá falando que ela era assim. Então, Ana, a Ana é parceira de projeto aí, né, Ana? Você já percebeu, Ana, quantas reformas a gente pega para fazer que a pessoa tem ambiente que não utiliza dentro de casa e precisa colocar nesse ambiente aquilo que ela precisa para ela sobreviver, para ela cuidar da própria vida, né? Então, isso também tem a ver com a casa saudável. O que é uma casa saudável? É aquela casa que tem a intenção e o objetivo que eu preciso para minha vida. Eu preciso do escritório. Então, a visita se lasca. A visita dorme na sala. Coloca uma cama dobrável nesse quarto. Gente, tudo tem jeito de adaptar. Por isso que eu sempre falo, vocês precisam olhar para um bom projeto. Vocês precisam de profissional. O profissional vai cobrar baratinho para fazer milagres na casa de vocês, tá? A Cris, eu não preciso de quarto de hóspede, sem culpa, que alívio. Cris, eu tô super feliz de ouvir você falar isso, minha querida, porque a Cris tinha um processo na casa dela, que a casa dela não tinha sido feita para o inconsciente, tá, gente? Por isso que a gente faz constelação de ambiente, constelação de casa, eu vou contar isso para vocês aqui também. O trabalho da arquitetura, do Arquitetando Vidas, ele é tão extenso que eu preciso trazer um monte de assunto novo para vocês, mas vocês vão amar, tá? Por isso que vocês têm que acompanhar eu aqui toda semana. Eu tô estruturando coisas maravilhosas para trazer para vocês. A Cris, ela trouxe, né, numa constelação da casa, uma situação que ela estava vivendo, né? E ela não está se identificando. E começou já a fazer a transformação, né, Cris? Só por essa fala tua, eu já fico feliz de ver que você já sente a tua casa como um ambiente que vai servir a você. Que alívio! Você fica aliviado e eu também, né? Que eu fico feliz de ter cumprido aí essa função de ter te ajudado a olhar para isso de uma forma mais saudável, tá? Ana Cris, sim, ambiente sem uso é igual energia parada. Exato, energia parada, gente, sempre vai trazer, vai pegar uns miasmas e vai ficar ali, né? Ambiente sem uso. Eu monto uma sala linda. Aí sabe aquela sala de cinema? Só que aí chega as crianças, não podem nem sentar no sofá. Por quê? Vai sujar meu sofá. Gente, não existe isso mais, pelo amor de Deus. Não faz bonitinho, belezinha para os outros, faz para você usar.
Então, se você for escolher o sofá tal que você gostou e o outro que é mais ou menos, por quê? Escolha pela cor. Que cor que vai ser mais fácil de você manter? O meu sonho é ter um sofá branco. Gente, sofá branco, sinto muito, né? Vai acabar trazendo um prejuízo aí visual para você, porque você vai ficar angustiado se esse sofá sujar. Ou então ninguém vai sentar nesse sofá, né? Então, vamos ter equilíbrio na hora de escolher as coisas. A gente precisa se preocupar, sim, com a estética, mas a gente precisa ser racional, tá? Ó, o que a Mari tá falando aqui, ó. Depois que eu comecei a assistir suas lives, fiz uma revolução dentro de casa. Tô amando. Ai, que delícia, Mari. Eu fico muito feliz. E logo vocês vão ter mais revolução ainda. Sabe por quê? Eu estou preparando, logo eu vou soltar a data. Eu estou preparando um workshop online gratuito para vocês, que eu vou dar um aulão de como que vocês vão consertar a casa, tá? Nós vamos fazer assim, ó, vai passar um furacão na casa de vocês. E vocês vão entender tudo sobre a casa e a família dentro de casa, tá? Esse workshop não é igual aos outros de Feng Shui que tem por aí. Eu não falo só do Feng Shui. O Feng Shui é uma das ferramentas que eu agrego. Só que ele sozinho não resolve nada, tá? Então, Mari, eu vou soltar a data daqui uns dias. Eu tô organizando isso, tá? Um workshop que vai se chamar Casa com Vida. Nós vamos trazer mais vida para nossa casa e olhar para como que essa casa funciona com vida, né? E vocês vão amar. Vai ser um workshop gratuito. Vocês podem chamar os amigos, chama a galera, tá? Vocês vão se inscrever nesse workshop, vai ser um aulão maravilhoso que a gente vai estar junto aqui e vocês vão fazer sim uma revolução na casa, tá? Nós vamos começar a usar na prática agora, porque o Café com Live, a gente tá aqui, a gente fica falando muito, né? E assim, quem aproveita, igual a Mari já tá aproveitando, que coisa boa, fico super feliz, né? Então, a gente vai fazer movimentos, até nesse workshop nós vamos fazer até movimentos de constelação, para vocês entenderem como que é, o que pode ser constelar o ambiente, vocês vão amar. Logo, logo, logo eu vou soltar a data desse workshop para vocês, tá? Aí, Nícia, tô dentro, que bom, Nícia, você vai amar, vocês vão adorar, tá sendo bem preparado com bastante carinho para vocês. Pessoal, daqui a pouquinho tá terminando a live, se tiverem alguma dúvida, coloque aqui. Então, vocês conseguem entender a relação da casa saudável com a nossa saúde e a nossa saúde também com a casa saudável, né? Porque eu vou abastecer minha casa, porque eu vou nutrir minha casa, porque eu vou fazer um bom projeto para minha casa. Aí eu preciso relaxar com a minha saúde? Não. É um equilíbrio, tá? O equilíbrio. Se eu tô bem e minha casa tá mal, eu vou perder energia para casa. Se eu tô mal e minha casa tá bem, a casa vai perder energia para mim. O que é o certo? Cuidar da energia da casa, potencializar a casa e cuidar da minha energia. Eu preciso ir no médico? Preciso. Preciso tomar remédio? Preciso. Vou continuar tomando vitamina? Vou. Vou para academia? Vou. Ou vou fazer atividade em casa ou na rua? Não sei. Vou cuidar do corpo? Vou. Vamos continuar. É as duas coisas, gente. Uma não inutiliza a outra, tá? Então, eu sou saudável porque minha casa é saudável ou minha casa é saudável porque eu sou saudável? As duas. Não tem como eliminar. Por quê? Porque a sua casa é a sua segunda pele. Ela é a extensão do seu corpo. A sua casa, ela tem a sua energia, tá? Quando você muda de um ambiente, tua energia fica ali. Por isso que quando você entra num ambiente novo, tem que fazer uma limpeza de energia, tá? Vamos aprender no workshop também. Vou levar para vocês, eu vou trazer para vocês como que vocês vão fazer a limpeza da casa. Gente, vocês vão amar. O workshop vai ser super dinâmico, super bacana. E vai ter ele online, né? Que vai ser esse aulão gratuito. E quem estiver perto aqui de São Paulo também vai ter o presencial, tá bom? Vocês vão adorar. A Isa tá falando aqui, ó. Bom dia, Isa, querida. Eu gosto de casa mais vazia. É saudável? Claro, né? A casa, ela tem que ser aquilo que faça com que você se sinta bem, tá? Você gostar de uma casa vazia pode ter a ver com a tua história lá do intrauterino, né? Pode ter a ver com o colo, né? Com a tua primeira infância. Se você precisa de mais espaço, se você não gosta de coisas muito te segurando, aí vai, né? Depois também eu posso ver o teu traço de caráter, se você quiser mandar foto. A gente pode trazer tudo isso aqui pro Café com Live, todas essas análises, né?
A casa mais vazia, se você precisa respirar, se você não gosta de muita coisa te segurando, né, pode ser que tenha uma identificação lá com o mundo infantil. Às vezes, na tua infância, era muita gente em cima de você, muita coisa te sufocando, e você se sente melhor se você ficar mais livre. Tá tudo bem, né? Você só precisa colocar as coisas certas no lugar certo, tá? Na semana passada, Isa, eu dei a dica a semana passada eu dei a dica de coisas que você precisa ter em casa. E uma dessas dicas é o tapete. Tem gente que não gosta de tapete. Só que o tapete ele é elemento fogo, né? E para você acordar, você colocar o pé no tapete é muito mais gostoso, mais aconchegante, mais agradável e confortável do que você pisar no chão. Então você, Isa, de repente, você não vai gostar de tapete. Mas você pode gostar de um tapete que tem uma textura menos fofinha, né? E vai muito da sua característica pessoal. É saudável? É. O que é o saudável? Aquilo que faz bem pra você, tá? Olhando as características que eu falei, tá? Se você falar assim pra mim, ai, Ana, eu gosto da minha casa inteira escura, não bate sol dentro, é saudável? Não é saudável, tá, Isa? Então, equilíbrio. Se você quiser trazer, Isa, manda uma foto para mim, a gente traz para a live de sexta-feira da análise de ambiente, só para a gente mostrar para o pessoal como que tá o que é a casa sua vazia, tá? E é legal a gente conversar sobre isso e a gente pode fazer esse diagnóstico aqui ao vivo. Marlene, o endereço não vai ser em São Paulo, vai ser em Vinhedo, tá? Mas é pertinho daqui, muito, muito pertinho, dá meia hora, tá? O lugar é lindo, é incrível esse lugar e esse workshop vai ser em setembro, tá? Eu vou trazer logo para vocês as datas, já tô fechando isso, vai ser maravilhoso, vai ser no lugar lindo, lindo, lindo. Gente, vocês vão amar o workshop presencial do Casa Convida, vai ser o workshop online gratuito. E o presencial, logo eu vou soltar as informações com o nome também, tá? Vocês vão amar, vai ser muito gostoso. Você vai saber de tudo, viu, Marlene? A Isa tá falando, nossa, tudo a ver. Obrigado, Ana, por nada, querida. Realmente não gostava de tapete, mas comprei só para enfeitar e realmente é bem melhor com o tapete. Tá vendo, Isa? Experiência, né? Experiência. O tapete, ele vai te trazer o calor, o elemento fogo, ele é fundamental. E às vezes você nem sabia, né? Você nem sabia que você precisava do tapete. E aí, você vai... Como que nós vamos saber qual tapete que é o ideal para você? Você não precisa colocar um tapete de onça, peludão, né? Cada um vai se adaptar àquilo que tem de bom, que tem de melhor. Então, pessoal, a gente vai treinando o nosso olhar para que a gente coloque o nosso ambiente como saudável para nós. O que é saudável para a Isa pode não ser saudável para Marlene, que pode não ser saudável para a Nícia, que pode não ser saudável para mim. Mas o que é o saudável? Tem regras universais que são saudáveis. Por exemplo, iluminação natural e sol, isso é fundamental, né? Agora, o jeito que a Isa vai dispor os móveis dentro do ambiente, se é mais cheio, se é mais vazio, se tem tapete, né, se não tem, aí já é uma característica pessoal. E isso que a gente trabalha nesses projetos, tá bom? Pessoal, a live já vai terminar. Se deixasse, eu queria ficar aqui horas conversando com vocês, tá? Obrigada pela presença. Continuem aqui comigo. Amanhã tem uma convidada muito bacana. Ela é uma menina nova, é a Ana. Ela vai trazer pra gente as informações de como que ela usa o ambiente dela, como que ela se desenvolveu. Tão novinha, ela desenvolveu a carreira, o propósito dela. Então ela vai trazer o modelo de como que é o espaço saudável dela, como que ela usa o ambiente dela a favor dessa produtividade que ela tem, né? Ela é super dinâmica, né? E como que ela, tão nova, já conseguiu definir o rumo da vida dela. E às vezes a gente passa a vida, né, meio perdido, sem saber o que fazer, mas a Aninha vem trazer pra gente amanhã. Ela é ótima, vocês vão adorar conhecer. Já eu vou soltar a divulgação da live dela. E vocês continuem aqui comigo, tá? Lá, a Anitta tá projetando me ouvindo. Ai, que delícia, Ana. Obrigada. Fico muito feliz quando você tá aqui também, tá? Você também é uma inspiração. Vocês me inspiram, pessoal. Continuem aqui e logo, logo mais informações sobre esse workshop que logo, logo sai, viu? Vocês vão adorar. Tá uma delícia construir isso junto com vocês. Espero vocês amanhã no Café com Live às 9 horas. Beijos, beijos. Obrigada, galera. Tchau, tchau.